coração, Senhor, através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Faça com que as escamas caiam de nossos olhos, que os nossos ouvidos se abram, que o nosso coração se abra, que o nosso entendimento se abra, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ouvir, entender, compreender o Teu Evangelho. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Dá um abraço aí alguém antes de você sentar. Aleluia. Boa noite. Boa noite para quem está aqui. Boa noite para quem está online. Boa noite para quem está assistindo hoje, nesse dia 15 de fevereiro do ano de 2026. Boa noite para quem vai assistir no decorrer dessa semana. Boa noite para quem vai assistir em algum momento na internet. A gente sabe que uma vez que entrar lá no canal do YouTube, passarão muitos anos e as pessoas encontrarão essa palavra. E o meu desejo é que sempre que alguém for ouvir essa palavra, que o Espírito Santo possa pegar por dentro e possa te ajudar a ouvir, a entender e a compreender o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Jesus disse que, ouvindo alguém o Evangelho do Reino e não entendendo, vem as aves dos céus e roubam. E o nosso querer, a nossa oração é que nenhuma semente seja roubada. Amém? Vamos lá então. Boa noite, muito comprido hoje, né? Quase uma pregação. Amém. Vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. E hoje a nossa tarefa é uma tarefa difícil, porque nós queremos construir e queremos desconstruir. Quando a gente começa a mergulhar no Reino de Deus, no Evangelho do Reino de Deus, alguma coisa a gente falou semana passada, é um processo que a gente chama de metanoia, uma mudança de mentalidade, onde o Espírito Santo precisa tirar uma mentalidade religiosa e colocar uma mentalidade de Cristo. E é um processo muito dolorido. É muito dolorido esse processo, porque constantemente a gente vai entrar em conflito entre o que o Evangelho do Reino está ensinando e entre tudo que você aprendeu a vida inteira. Então é muito comum alguém entrar em crise. Não, mas não pode ser, não pode, e ficar tipo um peixe quando é pego no anzol, ficar se batendo e dizer, mas não pode, mas aí Deus vai ministrando, vai quebrando as escamas e a gente vai conseguir entender. É um processo doloroso e pode ser demorado, e o que vai definir se vai ser rápido ou não é o quanto nós nos expomos ao Evangelho do Reino. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós vamos ouvindo e aprendendo, mais rápido nós vamos passar por esse processo de metanoia. Vai demorar se você quiser misturar, se você quiser fazer uma mistura. Aí você vem no domingo, ouve o Evangelho do Reino, e daí na semana inteira você assiste o Homem do Chapéu, você assiste o Soares, você assiste esse outro pessoal que não tem nada a ver com o Reino de Deus, e aí no domingo você apanha de Jesus, e na segunda eles afagam você, e aí você passa a semana inteira ouvindo mensagens almáticas, aí no domingo você chega aqui e sai chorando, em crise, e aí vai ficar mais demorado esse processo. Mas quanto mais você entrar no Evangelho do Reino, quanto mais você ouvir o Evangelho do Reino, quanto mais você mergulhar nele, mais rápido você vai passar por esse processo que eu já cheguei a chamar de desintoxicação religiosa, de tão difícil que é. É duro, é pesado, é lágrima, é choro, é que nem diz aquela canção, é choro, lágrima e oração, não tem conversa. Vamos lá então. Então hoje nós queremos construir e desconstruir. Vamos lá. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vocês têm, a tudo que vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Este é conhecido e se tornou famoso como o Ide. Aqui é uma versão que é da King James atualizada. Numa versão diferente vai dizer alguma coisa assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o ID. Essa é uma ordem que Jesus deixou para a igreja, uma ordem que Jesus deixou aos seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que trilham os seus caminhos. Não é assim, eu não estou afim, não quero. Não é, eu não tenho disposição para isso. Eu não tenho recurso para isso. Eu não tenho chamado para isso. Eu não tenho dom para isso. Não, é para todos, para todo mundo. A gente não pode dizer assim, não, isso aí é só para o pastor, é só para o Maurício, é só para os obreiros. Não é para mim, não, é para todos aqueles que seguem a Cristo. É uma ordem que Jesus deu. E uma coisa que fica bastante claro nesse ID de Jesus é que para a igreja cumprir essa missão de ir, pregar, fazer discípulo, ensinar, batizar, enfim, isso Jesus está apontando a fazer alguma coisa, é uma atividade, exige trabalho, exige esforço, exige empenho, você precisa investir tempo, você precisa investir oração, intercessão. Por isso que às vezes eu lembro que o pai costumava dizer, é tão fácil pescar em um aquário. O que é o pescar em um aquário? Conversa de pastor. É mais fácil eu ir lá e pegar alguém que já foi discipulado, que já aprendeu, que já alguém ensinou todas as coisas, e puxar essa pessoa para vir para cá, porque sei lá por que motivo convencer a pessoa para dizer que lá é melhor. Então sai daí, aí as desculpas vão ser grandes, e aí a pessoa já vem pronta, você não tem trabalho nenhum. É que nem você vai ali no Presbypário. Você já foi no Presbypário? Aí no Tiaraju, você vai lá, você pesca, eles limpam para você traz limpinho, você não tem trabalho nenhum. Você paga lá, e se não quiser nem cozinhar, eles preparam para você o que você quer. Prepara para mim aí o peixe assado, prepara não sei o que, eles vão lá e preparam para você só senta e come. No reino de Deus não é assim, não. O tu irmão diga assim, no reino de Deus não é fácil assim, não. No reino de Deus, você tem que pescar, limpar, trabalhar, cuidar, fortalecer, edificar, discipular, porque o trabalho é teu. Então, lá, vou falar o Michael, a Pâmela, traz alguém, eu vou lá, vou levar para a igreja, porque eu vou deixar que o pastor vai cuidar, porque o pastor ele sabe. Não, é você que vai cuidar, discipular, ensinar, tratar, aprender, ensinar a ler a Bíblia, ensinar tudo. Você vai ser a pessoa que vai estar à frente, para que essa pessoa possa crescer. Então, por isso que o ID de Jesus significa fazer alguma coisa. Ela exige esforço, exige empenho, exige dedicação, muitas vezes recurso, para você cumprir o ID. Eu fiz aqui uma seleção de alguns versículos que Jesus fala do ID, onde Jesus vai dizer o que nós temos que fazer. A gente já viu ali em Mateus 28, ele dizendo, vocês têm que ir. Vamos ver quantas coisas que Jesus está dizendo aqui. Ide, quer dizer, não é para ficar parado. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, São Gabriel, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quer dizer, aqui Jesus está dizendo, tem que ir, tem que trabalhar, tem que ganhar, tem que discipular, tem que batizar, tem que fazer, tem que acontecer, papapá. Mas tem outros versículos que essa lista vai aumentando. Então nós vamos ver, por exemplo, nós vamos ler alguns versículos aqui, depois a gente faz um resumão. Eu acho que eu estou muito acelerado, né? Mateus 10, 7 e 8. Vamos lá, a gente vai ler uma sequência de versículos e depois a gente vai mergulhar neles. À medida que seguirdes, pregai essa mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos. Olha as coisas que tem que fazer: curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dais. Recebeste de graça, dê de graça. Lucas 10, 8 e 9. Deixa eu ver bem. Tem alguns aí, não. É cedo, né?
Semana passada eu falei pouco, hoje eu posso falar dobrado, né? Essa parte é fácil, tá? Essa parte é boa, difícil é depois. Lucas 10, 8 e 9. Quando entrardes em uma cidade, ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes o reino de Deus. E proclamai-lhes o reino de Deus está à vossa disposição. Tiago 1,27. Esses dias teve um curso, uma agência missionária que estava promovendo um curso de missões, não sei se alguém viu. E numa das noites tinha as refeições dos lugares aonde a pessoa chegou lá e disse assim: eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei onde. Então, numa noite tinha a refeição daquele lugar. E aí tinha olho de cabra, não sei o que, rato. E aí foram preparados, a equipe lá preparou o alimento, como é preparado no lugar para onde as pessoas estavam querendo ir. E eles sentaram-se à mesa e eles tiveram que fazer aquela maravilhosa refeição sem vomitar, sem enjoar, sem fazer cara de nojo, como se eles estivessem lá no país, sentados numa refeição, numa família que convidasse para eles jantar. Então aqui Jesus está dizendo: vocês forem de uma casa, comam o que vos for oferecido. Você está em missões, você não vai chegar na casa dizendo: eu não como tal coisa. Então você tem que comer o que tiver, é o que tem. Vamos lá, Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Vamos lá, tem mais. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34 ao 40. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te damos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. E o último dessa etapa aqui, Romanos 8, 19, 22 e 23. E aí nós vamos conversar um pouco. A própria natureza criada aguarda com o vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. 22 e 23. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Outra versão diz, ao invés de diz a revelação dos filhos, ela diz a manifestação dos filhos. Então, para a gente cumprir tudo isso aqui que Jesus falou, isso se resume em fazer alguma coisa. Em fazer alguma coisa. Então Jesus, ele vai investir
tempo, ele vai investir estudo, ele vai investir ensinamento para que os discípulos e para que aqueles que o seguem possam entender a cultura do reino. O reino de Deus é um governo, e como é um governo, ele tem uma cultura. Ele tem uma cultura, ele tem a sua música, ele tem o seu governo, ele tem o seu rei, ele tem os seus exércitos, ele tem os seus embaixadores, ele tem as coisas que fazem parte do reino, tudo que significa um reino, o reino de Deus tem. Então a cultura do reino de Deus, ela é uma cultura diferente da cultura de uma mentalidade religiosa, porque no reino de Deus, tem até uma canção que fala sobre isso, a cultura do reino. No reino de Deus, o menor é que é o maior, o que dá é o que ganha, o que se desfaz é o que vai receber, o que se humilha é que vai alcançar um momento de exaltação. Então ele é completamente diferente de uma mentalidade religiosa. Então Jesus precisa fazer um esforço para que os discípulos, para que os fariseus, para que aqueles que estão vindo após ele consigam entender essa mentalidade do reino, que não é uma mentalidade egoísta, que não é uma mentalidade humanista, que não é uma mentalidade onde está voltado para si mesmo, e que é apoiada e baseada na compaixão, na misericórdia, no amor ao próximo, no se sujeitar a Deus, no viver a vontade de Deus e no fazer a vontade de Deus, ao buscar o propósito. Então esse processo de transição, ele é difícil até a gente conseguir entender o que realmente Deus quer de nós. Então aqueles que vêm a Cristo, eles precisam compreender essa mentalidade, eles precisam entender que andar com Cristo e viver a vida que Cristo quer que a gente viva, vai além do que apenas cultuar, do que apenas participar de um culto uma vez na semana e se tocar a semana inteira completamente afastado do Senhor. O Senhor nos chama para algo que é muito maior do que isso. Ele está nos chamando para algo que é uma prática diária, onde todos os dias nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. O próprio culto, ele é algo completamente diferente, porque a finalidade do culto qual é? Qual é a finalidade do culto? Você sabe qual é a finalidade do culto? Primeiro, a finalidade do culto não é para que o filho maior, mais velho, venha ao culto para dizer: eu vou no culto porque eu quero ser abençoado, eu vou no culto porque eu estou necessitado. Não, a finalidade do culto é para que os filhos menores sejam tratados, ensinados, discipulados, cuidados, e que os filhos maiores cuidem dos menores. Cuidem dos menores, porque o filho maior, como na vida natural, o filho maior, ele já não sabe se servir sozinho, ele já não vai sozinho na geladeira e pega o seu alimento. E quanto mais maduro for esse filho, ele não é capaz de preparar o seu próprio alimento. Ele não é. É capaz de ir lá pegar: eu quero comer um ovo frito, vai lá, pega o ovo frito, eu quero comer tal coisa. E quanto mais ele for ensinado, quanto mais ele for educado pela sua família, ele vai se tornar capaz de preparar o seu alimento. Ele é capaz de ir lá na geladeira e pegar o alimento que está pronto. Ele se torna capaz de se alimentar sozinho, diferente de uma criança pequena. Então, vamos colocar lá: quando é uma criança pequena, não tem condições de comer sozinha, ela tem que aprender. Alguém tem que servir para ela, alguém tem que cuidar, alguém tem que dizer o que ela pode comer e o que ela não pode comer, porque se alguém não disser, pode comer alguma coisa que não é boa. Mas vamos dizer a Miriam, vamos dizer a Regina, outros. Não, esses já são filhos maduros, eles são capazes de preparar o seu próprio alimento. Eles são capazes de pegar uma Bíblia, pegar um estudo, preparar alguma coisa, se alimentar sozinho, e orar, e cuidar da sua própria vida, e de aprender a cuidar da sua vida sozinho, diferente de uma criança. Então, o que Jesus tem que fazer? O que Jesus está investindo? Jesus está investindo para que os discípulos aprendam a cultura do reino. O reino de Deus. Jesus está ensinando
que o reino de Deus não é um passeio. O reino de Deus, nós somos chamados a servir. Amém? Então, todas essas coisas que Jesus falou por aí, fez, por essa demanda, fazer, tudo se resume em fazer. Tudo se resume na manifestação dos filhos. Cada vez que você, como cidadão do reino, está em algum lugar, sem pregar, sem ter um discurso, mas apenas vivendo o evangelho do reino, você é um filho de Deus manifestando o reino de Deus. O seu estilo de vida, o seu modo de vida, a sua cultura de vida, as suas atitudes de vida vão chamar a atenção, sem que você diga nada, e você vai estar manifestando o reino de Deus. A criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Até aqui tá bom? Conseguiu entender? Tudo se resume em fazer. Fazer alguma coisa. Alguma coisa nós temos que fazer para manifestar o reino de Deus. Agora vamos para a segunda parte. Viu? Não foi tão difícil, né? Foi difícil, não? Não. Mas agora vai ficar difícil. Vamos lá. Agora a gente precisa desconstruir. E agora que fica difícil. Vamos abrir Mateus 7, 20 até o 23. Eu vou ler e vou fazer pergunta. Por favor, alguém me responda. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia. Então ele está dizendo, Jesus está falando, bom, vamos lá. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Preciso ler de novo? Alguém pode me responder se eu fizer alguma pergunta? Preciso ler de novo? Não? Se eu perguntar, alguém me responde? Noutra versão, ali em vez de ser vós que praticais o mal, em outra versão diz vós que praticais a iniquidade. Pergunta: essas coisas todas que Jesus está falando ali, que as pessoas vão dizer, fazem ou não fazem parte do que ele disse que nós temos que fazer? Não fazem? Muitos vão dizer: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Não fazem parte? Faz ou não faz? Faz. Mas por que Jesus está condenando? Os frutos? O que mais? Não adianta fazer essas coisas e não ter uma vida de santidade. O que Jesus está condenando? Ele disse ali. O fruto, o que mais? Ele falou lá, está lá, irmão, está lá, ele disse alguma coisa. Volta lá, no 21. Nem todo que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz minha vontade. Ele diz o seguinte, você viu que lá no texto que nós lemos antes, ele disse assim, entram, entrem no reino. Você viu? Ele diz lá, entrem no reino, entrem, vocês, porque vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês socorreram, se alimentaram, vocês fizeram Agora, ele está dizendo, não vai entrar. Não vai entrar. Mas o que nos choca é que o que ele está julgando, o que ele está condenando, presta bem atenção, isso aqui é assim, é
tic-tac entrar em parafuso, porque ele passou muito tempo construindo uma ideia de que nós temos que fazer alguma coisa. Amém? Agora, ele vai dizer algo que parece contraditório, porque ele ficou ensinando, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí todo mundo tem que fazer, vou fazer. Papai, eu vou fazer porque eu vou fazer. Aí vem Jesus e diz, tá, mas não é assim fazer. Não é fazer. Todas as coisas que ele está questionando ali, que ele está falando, e que as pessoas vão usar como argumento, as pessoas quem? Quem são esses? Nós. Porque iniquidade, que Jesus condena, o que ele fala ali, iniquidade é um pecado que só o crente pode cometer. É só nós. Isso é um privilégio do crente. Só o crente pode cometer iniquidade. Só o crente pode cometer esse tipo de pecado. Tá? A gente vai chegar lá. Então agora, Jesus está dizendo assim, as pessoas vão chegar, os filhos do reino, os cidadãos do reino, os filhos de Deus, vão chegar diante de mim e eles vão dizer, eu fiz. O Senhor disse lá que tinha que fazer, e eu fiz, em teu nome eu fiz. Mas aí ele diz assim, não importa o que você fez, se você fez alguma coisa que não era para você fazer. Vamos dizer de novo, repita aí que eu vi que deu um tic-tac. Não importa o que você fez, não importa se lá está dizendo que você pode fazer, porque na teoria você pode fazer qualquer coisa daquilo que ele disse que você pode fazer. Está dito lá, por enfermos, por demônios, faça, cuide dos órfãos, cuide do necessitado, cuide da viúva, alimente quem precisa, dê vestimenta para quem precisa, calce quem precisa, cuide do necessitado, visite aquele que está preso, visite aquele que está doente, faça isso, faça aquilo. Tudo isso na teoria você pode fazer, mas aí Jesus diz assim, não importa o que você fez, o que você precisa entender é se você fez alguma coisa que eu mandei tu fazer. Eu pedi para você fazer isso? E qual foi a tua motivação? Ai, Jesus. Porque ele diz aqui, ó, porque e aquele, o que vai entrar no reino dos céus, que somos nós, amém? Eu espero que todos nós entremos no reino dos céus, amém? O reino dos céus é a herança do Senhor. Ele disse ali no outro texto, vocês herdarão o reino, os mansos herdarão o reino. No texto que nós lemos ali antes, ele diz assim, vocês herdarão o reino, vocês entrarão no reino. Mas agora ele está dizendo, não, vocês não. Por que aqueles salvos não entrarão? Primeiro, Paulo fala que existem 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? 3. Nós temos o homem natural, que é o ser humano sem Cristo, o homem natural. Temos o homem carnal, que é o salvo dirigido por sua própria vontade, pelo seu próprio querer, dirigido pela carne, dirigido pelo seu próprio ego, e que cuja vida Jesus não é o Senhor. E temos o homem espiritual, que é, como a gente falou antes, o filho maduro, aquele que está sujeito à vontade de Deus e que vive a vontade de Deus e que vai herdar o reino dos céus. Amém? Então, quando Jesus assim, ó, vocês fizeram, mas não fui eu que pedi, eu não tenho nada a ver com o que vocês fizeram. Ele diz ali, ó, eu não conheço, eu não sei, e o que vocês fizeram não tem parte comigo. O que vocês fizeram não foi o que eu pedi que vocês fizessem. O que vocês fizeram porque queriam, mas não fui eu que mandei. Então ele está dizendo aqui, ó, o reino de Deus, ele se move por compaixão, por misericórdia, por justiça, a prática da justiça. A base do trono do Senhor é juízo e justiça. Jesus se movia de íntima compaixão. Quando Jesus curava o enfermo, ele curava
porque ele tinha compaixão, porque ele tinha misericórdia. Muitas pessoas vinham a Jesus e clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E porque tinha misericórdia, Jesus curava o enfermo, Jesus expulsava o demônio, Jesus alimentou a multidão, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou, curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou os leprosos. Todos os milagres que Jesus fez, todas as grandes manifestações de Jesus, elas são expressão de compaixão e misericórdia. Eu, como cidadão do reino, se eu fizer qualquer coisa, mesmo sendo aquilo que Deus diz que eu posso fazer, mas a minha motivação não for compaixão e misericórdia, eu estou fazendo a coisa certa do modo errado, e Cristo não é glorificado nisto. Amém? Então, se eu fizer, é certo, está lá na Bíblia, eu posso fazer, mas a minha motivação não é o reino. A minha motivação não é glorificar a Cristo. A minha motivação não é compaixão e misericórdia. A minha motivação eu quero ser elogiado pelas pessoas, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou falando e que elas criem uma admiração por mim, e elas vejam e elas elogiem o que eu faço, vejam quanto eu sou bom, vejam quanto eu sou compassivo, vejam o que eu estou fazendo para Deus, vejam o que eu estou fazendo para Cristo, e as pessoas comentem, e as pessoas falem, e elas contribuam, e elas me deem dinheiro para que eu possa fazer isso, aquilo, aquele outro, está lá na Bíblia que eu devo fazer. E nesse dia Jesus vai dizer: eu não tenho parte com isso. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Como não? Somos filhos de Deus. Como não? Somos não, eu vou sair dessa. São filhos de Deus. Estão fazendo aquilo que teoricamente ele disse que podia fazer, mas o seu motivo, o que impulsionava, o que estava no seu coração. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala muito assim: o que Jesus vai julgar? Jesus não vai julgar, irmãos, aqui, por exemplo, vamos tomar quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para ser o rei. Samuel, profeta, ele chega na casa de Jessé. Jessé tem 7 filhos, 7 filhos. E aí ele diz: eu vim aqui e tal. Ele não podia dizer para todo mundo: eu vim aqui para ungir um dos seus filhos, para ser o rei, Ele chega para Jessé e diz assim: eu vou jantar na tua casa hoje, vamos lá. Aí eles vão para casa, toda a família vai almoçar, jantar, enfim, é preparado a refeição, eles se juntam, e até ali ninguém sabia. As pessoas tinham muito medo quando Samuel chegava numa casa, porque Samuel era um profeta assim: se Deus mandasse falar e mata, ele matava. Quando Deus disse que ele tinha que matar o rei da Síria, e eles não mataram, Saul não matou, ele chegou lá e disse: o que o senhor está fazendo aqui? Está todo mundo brincando, tomando vinho e tal. E aí: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não mandou matar? Por que eu estou ouvindo barulho de animais e tal? Não, é que nós guardamos aqui para sacrificar para o Senhor. Porque o rei não precisa morrer. Não, mas o Senhor mandou matar tudo. Mas e tal. Aí Samuel vai lá, pega uma espada e degola o homem. Quem viu a série Casa de Davi vê essa cena, que é chocante. É chocante. E aí Saul fica apavorado, porque Saul jamais imaginava que Samuel ia chegar lá e fazer isso. Entende? Mas aí Samuel chega na casa de Jessé, e aí o pessoal chega e tal, imagina todo mundo tenso, né? Porque do nada Samuel pode virar e orar para descer fogo, e Samuel pode fazer uma oração e matar todo mundo, e aí fica aquele clima tenso na casa. E aí ele diz: eu vim aqui, o Senhor me mandou, eu vou ungir um dos teus filhos para ser o rei de Israel. E aí se apresentou, chega o primeiro filho. Ele olha para esse primeiro filho e Samuel, ele pensa assim: é esse o cara. O cara era alto,
era forte, tinha uma boa aparência, tinha assim, aparência de rei, né? Aparência de rei. Então, qualquer um que olhasse dissesse, esse é o rei, olha como ele é alto, como ele é bonito, como ele é forte. E ele manda o rapaz se ajoelhar, ele pega o chifre de carneiro com óleo de unção, e quando ele vai ungir o primeiro filho de Jessé, Deus disse, não é esse. Eu fico imaginando, né, Samuel, como não é, Senhor? Olha para ele, você não está vendo? Ele tem aparência de rei, ele tem porte de rei, até a voz dele é voz de FM. Esse é o cara. Deus disse, não, eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Não é tu, sabe? Aí ele fica, veio outro, e ele fica esperando, e Deus nos dá, não é nenhum desses. 6 estão ali. Aí ele chama Jessé e diz, tá, mas tu tem mais algum outro filho? Tem o Davi, que está lá, está lá cuidando dos animais. Aí tem uma história que alguns dizem que Davi talvez fosse um filho bastardo, porque ele era diferente dos outros, porque ele era ruivo, porque isso, porque aquilo, enfim. Manda chamar, então chama ele, porque nós não vamos sentar e jantar enquanto não chegar esse filho aqui. Aí alguém vai lá, onde está Davi, corre, alcança, traz Davi, vamos lá, o Samuel está te chamando, blá, blá, blá. Chega Davi, e quando ele olha para Davi, Davi não tinha porte de rei, Davi não era nem homem, era um menino, um adolescente, 14, 15 anos, era ruivo, baixinho, não tinha força nenhuma, era ridículo, por isso que quando Golias vai lutar com Davi, ele diz, o que é isso? Vocês mandaram um menino para lutar comigo, e ainda confunda. Eu sou um cachorro para vocês me mandaram um menino com funda para lutar comigo, porque era ridículo lutar um menino de menos de 1,5 metro contra um homem com 3 metros e alguma coisa. Só a espada e o escudo dele era mais pesado que Davi. A lança que ele jogava era mais pesada que Davi, era uma coisa assim ridícula. E aí o Senhor diz, esse é o rapaz. Você pode ungir. Davi dá um passo à frente, ele unge e diz para a família, vocês fiquem quietos, porque se Saul souber, vai matar todos vocês não contem nada para ninguém. Mas Davi naquele dia foi ungido rei. Mas aqui fica claro que Deus olha o quê? O coração. O coração. Então eu posso fazer aquilo que a palavra diz que eu posso fazer, mas se o meu coração estiver contaminado, aí dá ruim. Porque Jesus chama que aquilo que eles fizeram, Jesus chama de quê? De iniquidade. Vamos lá. O que é iniquidade? Você sabe? Alguém saberia me dizer o que é iniquidade? Qual é a diferença de iniquidade e de pecado? Pecado e iniquidade é a mesma coisa? Iniquidade é pecado? Sim. Pecado e iniquidade são a mesma coisa? Não. O que é mais grave? O pecado ou a iniquidade? A iniquidade. Por que vocês não sabem o que é, mas sabem o que é mais grave? Saber o que é certo e não fazer. Iniquidade, olha só, isso aqui é tão grande na definição que eu tive que anotar aqui para ler. Primeiro, iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é iniquidade. O pecado que é? O pecado é aquilo que faz parte da nossa vida, mas que nós não planejamos, nós não programamos, a gente não sai de casa de mãe dizendo, hoje eu vou passar ali, eu vou fazer tal coisa, eu vou roubar alguma coisa, eu vou dar uma cantada naquela mulher, eu vou fazer não sei o quê. O pecado é alguma coisa que acontece como um acidente, que acontece que não é uma prática, que não é o viver no pecado. É algo que acontece, que você está saindo de casa tranquilo, em paz e tal, entra no seu carro, vai dirigir, daí alguém te dá uma fechada, e aí você já fica estressado, baixa o vidro e chama o seu cachorro, filho do mané, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você lembra, meu Deus, mas eu sou cristão. Pronto, pecou. Jesus me perdoou. Moço, me perdoou. Tá, pecou. Iniquidade não. Iniquidade é alguma coisa que você planeja, que você premedita, que você prepara e que passa a praticar constantemente, sem remorso, sem
arrependimento e que vai fazer constantemente. Isso é iniquidade. Então vamos lá, presta atenção. Então, o que é iniquidade? Refere-se a uma profunda distorção moral, injustiça, maldade deliberada ou perversidade contínua, indo além de um simples pecado isolado. Mas tem crente que faz isso? Tem ou não tem? Tem. Representa um estado de rebeldia acumulada, habitual e impenitente, ou seja, sem arrependimento contra Deus e a sua palavra. Enquanto o pecado pode ser isolado, a iniquidade sugere uma prática constante ou um estilo de vida que desconsidera os princípios divinos, muitas vezes sem culpa ou vergonha. Ou seja, na cara dura, a pessoa continua fazendo. No hebraico, iniquidade é frequentemente traduzida de avon, que evoca a ideia de um comportamento torto, de um comportamento distorcido. A iniquidade é descrita como uma raiz que produz o pecado. Ela pode infiltrar-se nos ossos, indicando contaminação profunda da natureza humana. Fazer o que Deus não mandou, agindo por vontade própria, presunção, egoísmo, seja o que for, é frequentemente associado à iniquidade e é um nível mais profundo e agravado de pecado. Eita. Então alguém pode estar fazendo o que Deus disse que tinha que fazer, mas deliberadamente não está sendo movido por compaixão, por misericórdia, por amor ao próximo, por nenhuma das coisas que fazem parte do bem, está fazendo. Mas aí a palavra de Deus diz que Deus vê o coração. É como diz aquele ditado: quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. O problema é que Deus está vendo o coração. E quando nós nos apresentarmos diante dele, ele vai dizer exatamente isso: eu não tive nada a ver com o que você fez. Eu não estava em nada disso. Eu não mandei você fazer. Eu mandei você fazer isso? Eu pedi que você fizesse isso? Eu disse para você: faça isso? Mas, Senhor, eu curei enfermo. Eu profetizei, olha só, eu profetizei. Eu expulsei demônios. Eu fiz todas aquelas coisas que estão lá nas letras miúdas dos evangelhos. Eu fiz. Agora o Senhor está dizendo que eu não vou herdar o reino. O Senhor está dizendo que eu estou sendo punido. E aí vai dizer: porque você fez o que deu na tua telha, não fez o que eu pedi para fazer. Então o título da mensagem é: fazer ou não fazer? Jesus pede para que a gente faça. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo que aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos realizar, aquilo que nós nos dispomos a fazer, aquilo que nós nos apresentamos a fazer, ele tem que ter um estopim, ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma raiz, ele tem que ter um porquê. A gente precisa olhar no nosso coração e a gente precisa responder: eu estou fazendo para Cristo por compaixão. Eu estou fazendo para Cristo por misericórdia. Eu estou indo nesse lugar, eu estou, enfim, realizando o que eu estou realizando para que Cristo seja glorificado. Os estudiosos dizem que um elogio, uma palavra elogiosa, a busca por admiração, como tem pessoas que têm paixão por likes, que são viciados por likes. Então é muito fácil a gente contaminar
Eu acredito que de toda definição de iniquidade, aquela que diz que é um pensamento distorcido, um pensamento contaminado, ou seja, é como quando Eliseu foi com seus discípulos preparar o alimento. O discípulo foi preparar o alimento e ele encontrou lá no campo alguns pepinos, ele trouxe para fazer a refeição, e a refeição estava pronta, todos iam comer, os discípulos iam comer, e alguém gritou: tem veneno na panela. Tem veneno na panela. Aquele pepino que o discípulo trouxe para servir de alimento era um vegetal perigoso, venenoso, que provocava uma desinteria tamanha como se fosse uma salmonela, uma coisa assim. A pessoa se esvaía botando as tripas para fora. E se eles comessem daquela comida, os discípulos iam morrer, os discípulos iam adoecer. Eles estavam no deserto, com poucos recursos, e alguém gritou: há veneno na panela. O que Eliseu faz? Você sabe? Alguém sabe o que Eliseu fez? Eliseu foi lá e jogou farinha naquele alimento. Farinha é símbolo da palavra. A palavra é alimento. É a farinha, o ingrediente principal do pão. A farinha é o trigo moído. E aí a gente pode ir mais além. É Cristo. Você joga Cristo para cancelar todo o veneno que foi jogado para dentro de você. Então, vamos pregar sobre isso. O veneno na panela, a morte na panela. E aí vem o profeta e joga aquela farinha e eles comem daquela sopa e ninguém adoece. Então Jesus está dizendo que muitas vezes alguém está fazendo algo que está contaminado, que é morte, não é vida. Por que não é vida? Porque não é Cristo. É um pepino venenoso, é morte, é um alimento contaminado que está sendo entregue. E alguém está dizendo que aquele alimento contaminado é Cristo, é a palavra, é a vontade de Deus e é o querer de Deus. Mas não é a vontade de Deus, porque Jesus está dizendo: isso é iniquidade, isso é pecado, isso não é o que o Senhor quer que você faça. Amém? É difícil a gente construir alguma coisa, e é tão difícil depois desconstruir, porque a gente se empolga dizendo: eu vou fazer. E aí vem Jesus e diz: não é bem assim. Não é bem assim. Cuide do teu coração, para que o teu coração não crie uma visão distorcida, para que o teu coração, o teu ego não distorça a mentalidade do reino, para que o teu coração não distorça a verdade, para que aquilo que você faça haja verdade na forma que você está apresentando, e aí sim Deus, o Pai, será glorificado. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Oh meu Deus, como nós precisamos aprender, como nós precisamos examinar o nosso coração, como nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, limpa o meu coração, purifica o meu coração. Davi orava: Senhor, purifica o meu coração, examina o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Davi orava. O Davi que entendeu o reino ainda lá, muitos anos, centenas de anos antes de Cristo, ele orava dizendo: Senhor, olha o meu coração, examina o meu coração, veja se há algum caminho mau, limpa o meu coração, purifica o meu coração. É uma oração que a gente precisa aprender. Senhor, que eu não seja alguém que está distribuindo a morte na panela, mas que aquilo que eu fizer, Senhor, seja realmente para Ti. Me quebra, Senhor. Quebra o meu ego, Senhor. Quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra as minhas intenções, Senhor.
Quebra o meu coração, Senhor. Examina meu coração, Senhor. Veja se há algum caminho mau. Veja, Senhor, se eu não estou tendo uma visão distorcida. Veja, Senhor, se eu não estou esperando algo que eu não deveria esperar, porque a minha recompensa é nos céus, é na glória, não é aqui na terra. Senhor, que meu coração não se encha do desejo de receber likes, que meu coração não se encha de desejos de ser elogiado, de ser citado, que meu coração não se encha, Senhor, da vontade de buscar e de ganhar a admiração das pessoas. Senhor, ajuda, limpa o meu coração, Senhor, limpa as minhas intenções, limpa as motivações do meu coração, limpa as intenções que estão dentro daquilo que eu estou fazendo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a verdadeiramente que o Senhor esteja comigo, que o Senhor ande comigo naquilo que eu estou fazendo, que não sejam as palavras que eu estou dizendo, não sejam as palavras que nós estamos dizendo, que não sejam as nossas ações, que não sejam as nossas motivações, que não seja o nosso querer, que não seja o nosso ego, que não seja o nosso orgulho, que não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar o teu reino nesse tempo, neste momento, neste mundo tão distante de ti. E que muitas vezes, Senhor, a mensagem que eles vão ver é aquilo que nós estamos fazendo. Eles não vão ouvir, eles vão ver a mensagem. Ajuda-nos, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa os nossos desejos. Não permita, Pai, que o nosso coração seja contaminado, que a nossa visão seja distorcida, que nós venhamos a agir, Senhor, movidos por aquilo que te desagrada. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. Nós nos sujeitamos à tua vontade. Nós nos sujeitamos ao teu querer. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. O teu querer, a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Ilumina-nos, cria-nos, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Quando a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos, que nós possamos nos levantar, nós os filhos, e manifestar o teu reino. Senhor, perdoa se em algum momento a nossa motivação não foi Cristo. Perdoa se em algum momento, Senhor, a nossa motivação foi outra. Perdoa, Pai. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor, porque tu podes perdoar e purificar de toda iniquidade, de toda prática de injustiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar pela família. Chega perto aí da sua família. Junte aí com a sua família. Nós somos chamados para ser uma família profética. Nós somos chamados para que o nosso lar seja um lugar onde o Senhor está presente. Nós não queremos de forma alguma que o inimigo estabeleça portais, que o inimigo estabeleça fortalezas na nossa casa, no nosso lar, entre os nossos familiares. Nós queremos que o nosso lar seja governado pelo Senhor, pelo seu reino, e que Ele envie os seus anjos a nosso respeito para nos guardar de todas as investidas do mal. Olhe, esse é um momento para você orar pelas causas da tua casa, entregar nas mãos do Senhor, para que Ele intervenha, para que Ele entre em teu favor, e para que aquilo que o inimigo possa estar reivindicando para a tua casa, buscando alguma maldição do passado, querendo trazer de volta, que o Senhor possa mostrar para o inimigo que ali na tua casa não cabe encantamento,
não cabe maldição, porque Jesus já desfez todas elas. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, como famílias proféticas. O nosso lar, meu Deus, ele precisa ser um lugar onde o Senhor governa. O nosso lar, Senhor, precisa ter um lugar onde Cristo é o Senhor. E neste momento, Pai, nós oramos por cada família que está aqui representada, por cada família que agora está em algum lugar reunida, orando neste momento. E a minha oração, Senhor, é o que está na Tua palavra, que o Senhor diz que na nossa casa, no nosso lar, no nosso acampamento, não cabe encantamento. Nenhuma ferramenta que foi preparada, que foi armada, que foi forjada contra nós, ela prosperará. Nenhum mal que for lançado contra a nossa casa, ele terá vitória ou alcançará a prosperidade. Nós oramos crendo na Tua palavra, que diz que Cristo já se fez maldição por nós, e que portanto o inimigo não pode trazer para a nossa casa de volta alguma maldição do passado, maldições que nós recebemos de nossos antepassados, que nós trouxemos para a nossa casa pelos nossos próprios atos, maldições que vem acompanhando essa família de geração após geração. Neste momento em que nós estamos em Cristo, não há mais nenhum lugar para maldição. Nenhuma maldição tem lugar na nossa casa, nem sobre a nossa vida, nem sobre os nossos descendentes. Nós abençoamos agora a nossa casa, nós abençoamos agora a nossa família, e nós oramos, Senhor, declarando: venha o Teu reino sobre a nossa casa. Nós oramos que cesse toda gritaria, toda confusão, toda discórdia, toda violência. Nós oramos que cesse agora toda enfermidade, toda opressão, toda perturbação, todo terror noturno, todo o mal que anda ao meio-dia, toda mortandade, toda peste, toda praga, caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que o Senhor arvore a sua bandeira, Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira, e que caiam por terra, uma a uma, das setas inflamadas do inimigo. Nós declaramos saúde e cura sobre a nossa casa. Nós declaramos a cura das emoções. Nós declaramos a cura emocional. Nós declaramos a cura dos traumas emocionais. Nós declaramos a provisão para essa casa. Nós declaramos a provisão para os nossos filhos. Nós declaramos que Cristo é o Senhor da nossa casa e da nossa família. Nós oramos: venha o Teu reino sobre o nosso lar. Nós oramos: venha o Teu reino sobre os nossos familiares. Nós oramos que haja salvação sobre aqueles que ainda não encontraram o Senhor. Nós oramos que o Senhor resgate um a um dos nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor. Nós oramos, Senhor, que essa família seja uma família profética, que este lar seja um lugar de paz, este lar seja um lugar de harmonia, que este lar seja um lugar governado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus, ajude os casais a solucionarem os seus problemas, ajude os maridos e as esposas a terem sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Fortalece ao que está cansado, fortalece ao que está desanimado, traz ânimo e traz vigor, dá direção, dirige, guia, protege os ombros desse homem, desse chefe de família, desse pai, desse provedor, que ele possa ser um homem bíblico, que a esposa seja uma mulher bíblica, que os filhos sejam filhos bíblicos, Senhor. Que a Tua vontade venha sobre essa casa, que a Tua vontade venha sobre os integrantes dessa família, que a Tua vontade venha sobre toda a nossa vida, hoje e para todo o sempre. Nós nos sujeitamos à Tua vontade, e aquilo que não é Teu caia por terra, aquilo que não provém de Ti caia por terra, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. E todos digam
Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém quer dizer assim seja. Sente aí, querido. Nós vamos encerrar aqui. Glória a Deus. Aleluia.